salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional contida no livro Universo em Desencanto. Vamos falar nesse programa do mundo dos monstros. Pensam os irracionais, que são dotados da faculdade do raciocínio e fazem uma confusão muito grande, confundindo pensamento com o raciocínio. O raciocínio é uma coisa pura, limpa e perfeita, com equilíbrio verdadeiro e definido. E o pensamento é uma coisa completamente desregulada, variante e suja. Os irracionais, quando estão pensando isto ou aquilo, costumam dizer que estão raciocinando, fazendo assim todas essas confusões, sem saberem a diferença que existe entre o pensamento e o raciocínio. Todos os bichos pensam, todos os bichos têm pensamento e, por isso, criam, lembram de seus filhos, sabem que estão para ter crias e muito antes fazem a sua cama para depois irem buscar alimentos para eles, com pleno saber do que podem e não podem dar para alimentá-los. As fêmeas pensam nos machos e os machos pensam nas fêmeas, mas tudo que pensa é bicho e não tem estabilidade. O que é racional é limpo, puro e perfeito. A humanidade, por não se conhecer, julga ser o que não é, julga possuir virtudes que em si não existem. Todos os bichos animais irracionais são livres pensadores. Cantam, passeiam, trabalham, produzem de acordo com a sua categoria. Para serem racionais, precisam do conhecimento da imunização racional, pois daí nasce o equilíbrio fértil, completo e recompleto de tudo, terminando todas as dúvidas e experiências. Esse trecho do primeiro volume já é uma mensagem no primeiro volume do Universo em Desencanto, prova e chama muito bem a atenção que o mundo é um mundo de monstros. Nós somos, toda a humanidade, na categoria de vida materializada, é irracional. A categoria é de bicho. Nós não temos a faculdade do raciocínio, por isso é que precisa desenvolver. Então, nós somos irracionais, funcionais. Somos racionais estruturalmente. A nossa origem é racional, da pureza, da limpeza e da perfeição. Mas houve a deformação, houve a degeneração e nos transformamos nesta categoria de bicho. Como diz o racional, toda fêmea pensa no macho, todo macho pensa na fêmea. Tanto os que são de classe racional e os de classe irracional. Mas os que são de classe racional também estão enquadrados como humanos sem raciocínio. Nós estamos numa classe de animal racional. Vamos explicar isso direitinho para que as pessoas possam compreender bem esta lição. Nós, humanos, ou que nos dizemos humanos, estamos numa classe de animal racional. Animal de origem racional. Animal animado a conhecer o que é racional. Temos o livre pensamento. Livre pensamento, mas não temos raciocínio. Olha a diferença. O irracional, que é chamado de irracional pelos que também são irracionais, funcionalmente todos nós somos, porque, para vocês não ficarem pensando que a gente está xingando alguém, se nós fôssemos racionais, funcionalmente, ninguém sofria, porque conheceria tudo, viveria com equilíbrio, ligado na energia racional, porque para raciocinar tem que estar ligado à energia do raciocínio,
que não é a energia do animal. Enquanto estiver ligado na energia do animal, só pode pensar e imaginar. Mas a classe é uma classe de origem racional, então temos o pensamento livre. Podemos pensar mais do que aquele bichinho lá, que hoje em dia parece até que os bichinhos, chamados bichinhos, conseguem pensar até um pouquinho melhor do que nós, né? Tem cachorro que atravessa a rua melhor do que muita pessoa desavisada. E uma série de eventos que a gente hoje pode testemunhar e dizer que um cachorro, um cavalo, um chamado bicho irracional, pensa às vezes até melhor do que um chamado bicho racional. Portanto, a questão é o seguinte: quem é que está praticando essas monstruosidades do mundo? Quem é que está querendo usar um experimento de uma vacina para dizer que vai ganhar dinheiro com isso? Isso é uma monstruosidade, gente. Compreenderam? Parou aqui. Dr. Carlos, quer continuar? É verdade. Essa questão da vacina aí é uma monstruosidade, né? O papel da mídia nessa pandemia foi cruel e desumano. Foi efeito mesmo do pensamento concreto, materialista, grosseiro, né? Uma manipulação de informações, uma coisa nunca vista, produzindo um patrulhamento ideológico que a gente via só nos tempos de faculdade, quando era o início daqueles movimentos de esquerda, etc. Mas eram colegas que tinham o idealismo, né? Mas agora não, os próprios parentes fazem o patrulhamento ideológico, uma coisa nunca vista. Isso é o quê? O pensamento. Isso é o pensamento, né? O pensamento não é amigo do pensador, o pensamento é inimigo do pensador, o pensamento é contraditório e conflitante, isso tudo é textual do Universo em Desencanto, né? E por isso todos pensam diferente, o pensamento é variante. Num segundo a pessoa pensa uma infinidade de coisas, num dia então... A questão toda é essa, ele é variante, não para nunca. Se a pessoa ficar pensando no problema, no outro dia ela tem o cérebro cansado e não resolveu o problema. Quem foi feito para resolver os problemas é a máquina do raciocínio, né? A neurociência, já falei aqui outras vezes, no tempo de faculdade a neurologia era super materialista, agora os neurocientistas estão falando como os místicos sempre falaram, né? Os físicos antes, os neurocientistas começaram na década de 90, virou o milênio, então eles estão falando igualzinho aos místicos de sempre. Mas 2 décadas antes da virada do milênio, os físicos já estavam falando como os místicos. Os físicos, né? E agora a neurociência diz que estado de não pensamento é meditação. Através do corpo estático, do corpo em movimento, através das emoções e através do intelecto. Agora, através do intelecto é que chega no começo do desenvolvimento do raciocínio, porque a pessoa faz o seu estudo do livro Universo em Desencanto, está lendo o que está na linha e está um desenvolvimento também da entrelinha. E esse desenvolvimento, a pessoa vai adquirir mais conhecimento natural da natureza, que não se adquire em faculdade nenhuma, né? de outro livro nenhum. Conhecimento natural da natureza, conhecimento da natureza do ser, né? Como dizia lá Platão, metafísica é a natureza do ser. Não é o além da física, porque isso era a arrumação dos que vieram depois dele, né? Arrumando os livros dele. Mas metafísica é da natureza do ser. E aí a pessoa vai se conhecendo, é uma expressão típica do racional, né? O artifício gosta de autoconhecimento, fica mais bonito. Mas o racional repete, se conhecendo, a pessoa vai se vendo e ela se desidentifica do pensamento. O pensamento ele é uma intrusão na aura da pessoa, né? E aí a pessoa que não se conhece se identifica com o pensamento, pensa que o pensamento é dela, aí está feito, né? Está feito para uma lapidação. E cada máquina do relógio, são 3 máquinas dentro do relógio, da cabeça do ser humano. Máquina do raciocínio, máquina do pensamento e da imaginação. Cada máquina, o racional diz, prova, comprova, tem a sua energia e a sua função. Então o pensamento, por mais desenvolvido que ele chegou a ser, bem desenvolvido pela energia elétrica,
e aqueles mais desenvolvidos ainda eram livres pensadores, cientistas, filósofos, matemáticos. Eles até dizem que raciocinam, mas eles estão pensando, né, com o pensamento desenvolvido. Porque a máquina do raciocínio começou o seu desenvolvimento em 1935, com a entrada da fase racional, a energia racional comandando a natureza. Então, é um fator sobrenatural agindo sobre tudo e sobre todos para desenvolver o raciocínio. E começou a cultura dessa nova fase a entrar aqui no nosso plano, para a gente ter acesso a essa usina portátil de energia que é o Universo em Desencanto. Cada máquina tem a sua ativação, o seu desenvolvimento, o seu progresso e a sua evolução. O que o pensamento tinha para dar já deu. Esses atritos, conflitos, guerras, exploração do homem pelo homem, tudo isso. E agora a fase racional, o efeito do raciocínio é paz, amor, união, fraternidade e concórdia universal. Tem um texto racional que ele diz assim: se fosse o pensamento desenvolvido e tal, dá o que o ser humano sempre quis, já tinha paz, amor, união e principalmente não haveria fome. Não haveria fome no mundo se o pensamento fosse quem ele diz que é para o pensador, né? Engana o pensador. E o equilíbrio pessoal, que chama-se imunização racional, e o equilíbrio coletivo, que chama-se racionalização dos povos, só com o desenvolvimento da fase racional. E para esse desenvolvimento é que a gente fala aqui sempre do livro Universo em Desencanto, cultura racional, desenvolvimento do raciocínio, senão volta para os mundos de monstros, né? Mundo de monstros é o pensamento. Só complementando aqui o assunto que o Dr. Carlos está argumentando, falando, a natureza realmente houve a mudança, né, da fase de animal para a fase racional em 1935. Então, houve primeiro desenvolvimento da parte animal, da parte da matéria. Então, quer dizer, até 1935 foi desenvolvida a parte animal, a parte da matéria. De 1935 para cá, está sendo desenvolvido a parte racional, ou seja, o raciocínio. Isso foi só uma complementaçãozinha que eu acho que ajuda um pouco. Então, nós estamos agora na fase racional, a fase do desenvolvimento do raciocínio, porque nós nos extinguimos na matéria, ou seja, houve a transformação e a degeneração, aí ficou dois seres em um só. O animal, a parte da matéria, e o racional, o raciocínio. Então, terminou em 1935 o desenvolvimento do pensamento e da imaginação. E entrou a fase racional, que é a fase agora do desenvolvimento do raciocínio, que é a parte de cima, a parte do alto. A parte da matéria já foi desenvolvida. Então, minha gente, vamos desenvolver o nosso raciocínio para terminar os conflitos, né, Porfírio? Para que tudo se harmonize e tudo dê certo nas nossas vidas, porque passa a viver a favor da natureza. Existe aquela afirmação que o racional nos faz cientes para sermos depois conscientes, e ele diz assim: quem sabe não sofre. Quem sabe não sofre. Repitam dentro de vocês, como eu gosto de fazer de vez em quando comigo mesmo: se eu soubesse, eu não estaria sofrendo. Quem sabe não sofre. Quem sabe não sofre. E ele, nesta lição, ele fala dos humanos que não têm raciocínio. E alguns humanos que, por não terem raciocínio, acham que ele está falando daqueles humanos, esquecendo que ele próprio também não tem. Esse é o grande defeito de um estudante iniciante, que se acha sempre melhor, aquela flor que cheira melhor do que as outras. Então, quando o racional superior escreve O Mundo de Monstros, ele está enquadrando toda a humanidade no mundo de monstros, não tem raciocínio. Mas como que não tem raciocínio se é animal racional? Estruturalmente, tem a máquina do raciocínio que não foi desenvolvida, como disse aqui o ilustre Dr. Luiz Cláudio. Até 1935, o pensamento e a imaginação regulavam. Mas de 1935 para cá, acabou essa fase, a máquina do raciocínio não está desenvolvida. Então começa a surgir monstruosidade de todos os níveis.
falência física, moral, financeira, e toda a humanidade funcionalmente ainda não está com a faculdade do raciocínio, falando por todos nós aqui e por todos vocês que nos ouvem, a faculdade do raciocínio não está sendo usada. Portanto, é o mundo dos irracionais, enquanto nós precisarmos daquela folha de alface para manter a vida da gente, enquanto estiver necessitando daquele pedacinho de bife, que é o seu irmão de origem, que está em classe inferior, é um comendo o outro, o mais forte comendo o mais fraco. Então nós estamos ainda na classe funcional de irracional. Na medida que vamos nos conscientizando e racionalizando, aí é que a coisa vai mais ou menos gradativamente se modificando. Mas o desenvolvimento do raciocínio nos clareia bem isto. Portanto, o mundo de monstros está aí, nossos governantes que não têm a faculdade do raciocínio estão cada vez mais destruindo a própria civilização. Essa é a forma que o senhor magnético, criador de todas as coisas, encontrou para aniquilar essa classe de vida que infecta o planeta Terra. Então está na hora da gente botar a mão na cabeça e dizer: eu faço parte disso, eu não posso me excluir disso, eu sou irracional, se pisar no meu calo dói, e se me doer eu vou reclamar e vou até partir para as vias de consequência mais funestas ou menos. Né? Como nós temos, por exemplo, um caso recente na mídia, a mãe que sacrificou os filhos, por que razões? E ela não conseguiu morrer, pela razão que ela é levada à sobrevivência, mas ela pratica uma monstruosidade, mata suas próprias crias, é um mundo de monstros. Mas ela não tinha solução para isso. Mas ninguém pode tirar a vida de ninguém. Quer dizer, se nós pararmos para fazer uma análise sobre isso, nós vamos constatar que a própria sobrevivência do ser humano está levando ele a estes atos de verdadeiras monstruosidades. Primeira dose, segunda dose, terceira dose, na nona dose é que eles vão chegar à conclusão que não precisava de dose nenhuma. Bastava a imunização racional. E nós estamos aqui apenas para lembrar isso. A imunização racional está no conhecimento deste livro simples, que nos ensina a deixar de ser monstros para sermos racionais com equilíbrio, puro, limpo, perfeito. Porque o raciocínio não é pensamento, e o pensamento não é raciocínio. Então está na hora de raciocinar, né, Oswaldo? Obrigado pela sua atenção. Se você gostou do nosso programa, dê um like, se inscreva no nosso canal, leia o livro Universo Desencanto e Salve.